Vontade. Bom, então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu estive inicialmente em agosto do ano passado participando da primeira live e agora estou retornando, então é um prazer enorme estar mais uma vez ao vivo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a vacinação da Covid-19 e o que nós temos atualmente no cenário no Brasil. Então, de acordo com o Comitê Internacional de Taxonomia Viral, o SARS-CoV-2 ele está classificado na ordem Nidovirales, na família Coronaviridae, possuindo, então, 4 gêneros. Ele é um RNA de fita simples, de polaridade positiva, apresentando o envelope viral. O primeiro registro de que se tem notícia foi na província de Wuhan, na China, e em agosto de 2020, o mundo já apresentava 20 milhões de casos, em torno de 750 mil óbitos. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em 25 de fevereiro de 2020, ou seja, hoje completa 1 ano do primeiro caso confirmado. E em agosto do ano passado, o Brasil já era considerado o segundo país com maior número de casos acumulados, em torno de 3 milhões a 100 mil óbitos. Fazendo, então, um paralelo com o histórico das pandemias até o Covid, em 2002, foi observado, então, a síndrome aguda respiratória, né, onde nós temos o civeta, que é um silvestre identificado pela espécie Paguna larvata, como sendo um hospedeiro intermediário até a transmissão humana. Em 2004, foi detectado, então, a gripe aviária H5N1, que se tratou-se, então, de uma variante da gripe influenza. Em 2009, foi detectada, então, a gripe suína, da H1N1, onde o vírus sofreu uma mutação do material genético proveniente da cepa aviária, juntamente com a cepa suína, e ocorreu uma mutação com a cepa humana até a transmissão nos humanos. E, finalmente, em dezembro de 2019, onde observa-se, então, a pandemia que estamos atravessando com a Covid-19, onde o pangolim é o hospedeiro intermediário. Então, essas são algumas epidemias recentes dos coronavírus, né? Reforçando que em 2002 foi a síndrome respiratória aguda grave, identificada como hospedeiro natural, nós temos os morcegos, e hospedeiro intermediário, os civetas, que é um mamífero muito comum na Ásia. Em 2012, foi o primeiro caso identificado na Arábia Saudita, com a síndrome respiratória do Oriente Médio, tendo os dromedários como hospedeiro intermediário, que é um animal nativo do Nordeste da África. E em 2019, né, onde foi identificado na província de Wuhan, na China, no mercado de peixes e mariscos, né, que seria o foco do epicentro da pandemia, tendo, então, o hospedeiro intermediário, o pangolim, que vive, então, nas zonas tropicais da Ásia e da África. Os coronaviroses, elas apresentam diversidades genéticas entre si. Então, desde os hospedeiros naturais até os hospedeiros intermediários, até chegar ao homem. Então, para ocorrer essa transmissão viral, ocorre um fenômeno chamado spillover, que é o salto de uma espécie para outra. E como se dá esse salto? Quais são os fatores? Então, existem diversos fatores que propiciam o aparecimento de uma nova variante para adaptação no novo hospedeiro. Então, podemos levar em consideração uma alta taxa de mutação genômica, uma elevada taxa de recombinação gênica e o tamanho do genoma. Lembrando que o genoma do coronavírus é em torno de 30 mil nucleotídeos. Além disso, devemos levar em consideração também os estágios das viroses zoonóticas emergentes, aonde ocorre, então, uma evolução desse patógeno e atravessando por diferentes barreiras geográficas, assim como também os estágios da biologia desses agentes invasores com a interface humana. Bom, e quais são os fatores do hospedeiros associados ao SARS-CoV-2? O vírus, a entrada do vírus na célula é através de uma glicoproteína S, que é a spike vírus, ela vai se ligar aos receptores da célula hospedeira, utilizando, então, a enzima conversora de angiotensina 2, que é a ACE2. Existem diversos animais que possuem essa enzima, como, por exemplo, os morcegos, que são os hospedeiros naturais, os suínos e os civetas também apresentam a mesma enzima. Relacionado a isso, existem os fatores dos hospedeiros, como, por exemplo, a faixa etária mais elevada também propicia o agravamento dessa infecção viral.
E com relação à patogenia, ocorre, então, um efeito citopático viral, assim como também uma tempestade de citocinas inflamatórias, podendo provocar severas complicações, inclusive disfunções na coagulação, choque séptico, síndrome respiratória e, principalmente, a falha em múltiplos órgãos, levando, então, ao óbito. Existem alguns mecanismos de adaptação do receptor ao hospedeiro. O SARS-CoV e o SARS-CoV-2, ambos foram descobertos, então, no inverno. Eles compartilham o mesmo receptor, que é a enzima conversora de angiotensina, e também são associados às proteases transmembrana de serina 2. Os indivíduos que foram acometidos pelo SARS-CoV, né, eles apresentam, então, anticorpos neutralizantes de alta eficiência, e, em contrapartida, o soro convalescente dos indivíduos que foram infectados com SARS-CoV-2 apresentam anticorpos neutralizantes de infecção de moderada neutralização viral. Nesse outro slide aqui, nós podemos observar, então, uma estrutura da proteína tridimensional realizada através de docking molecular, de dinâmica molecular, tanto do SARS-CoV, da cepa HTOR2, quanto do MERS-CoV, ambos, então, provenientes que compartilham o mesmo gênero, que é o beta-coronavírus, que são responsáveis por infectar os mamíferos. Com relação à genômica e filogenia do coronavírus, né, nós podemos dizer que ele é um vírus policistrônico e monocistrônico. Policistrônico no sentido que 2/3 do seu genoma viral está situado, então, na região de leitura aberta 1A, que significa, então, Open Reader Frame, essa região 1, onde codifica 16 poliproteínas não estruturais. E a região monocistrônica, que corresponde a 1/3 do seu genoma viral, codificando, então, 4 proteínas estruturais, que são a proteína S, spike, a proteína E do envelope, a proteína M de membrana e a proteína N de nucleocapsídeo. Além disso, fazendo um paralelo, então, com a filogenia, nós temos 4 gêneros, que são o alfa-coronavírus e o beta-coronavírus, que são responsáveis por infectar os mamíferos, fazendo, então, um compartilhamento de clusters entre si, e os gama-coronavírus e o delta-coronavírus, responsáveis por infectar as aves. Bom, os primeiros isolados de sequências virais, eles foram analisados pelo programa NextStrain, foram isolados da província de Wuhan, na China, identificados, então, em roxo, que foram datados de dezembro de 2019, em seguida, então, a Oceania em azul, a Europa em verde e amarelo e a América do Norte em vermelho. Com relação às mutações na proteína do spike vírus, ou seja, a pandemia ela foi detectada em dezembro de 2009 e em janeiro já havia sido encontrado a primeira mutação, que é a mutação D614G, ou seja, na posição 614 do aminoácido da proteína spike vírus, houve uma substituição do aminoácido aspartato D por uma glicina G. E desde o início da pandemia até atualmente, já houve quatro mutações em termos de diferentes linhagens. No Brasil, em maio, 20% das sequências analisadas já apresentavam essa mutação de 614G. E, atualmente, todas as 100% das sequências analisadas, elas possuem, então, a mutação D614G. Em outubro de 2020, foi detectada, então, a variante do Reino Unido, né, denominada B117, onde houve uma mutação na posição 501 da asparagina N, que foi substituída por uma tirosina Y. Em seguida, em dezembro, foi descoberta, então, a variante sul-africana, a B1351, que também possui uma mutação na mesma posição do nucleotídeo, 501, e ambas as mutações, elas também incorporaram uma nova, que é a 484, onde houve alteração do glutamato E para a lisina K. E, recentemente, agora, em dezembro, houve, então, foi descoberta a variante de Manaus, né, identificada, então, como P1, aonde ela está presente, já foi detectada no Japão, nos Estados Unidos, na França e na Itália.
E atualmente foi descoberta, então, a variante do Rio de Janeiro, denominada P2, que também incorporou essa mutação na posição 484, mas ela é menos agressiva que a P1. Além disso, há mutações dos humanos para os animais. Ou seja, 80% das mutações que ocorrem, elas trocam o último nucleotídeo, então não altera o aminoácido. Isso é uma mutação chamada sinonímia. As mutações mais perigosas são aquelas onde ocorre a substituição ou a deleção desses aminoácidos, que são essas 4 variantes mais preocupantes que estão circulando atualmente. Para isso, existe uma rede de genômica da Fiocruz, com especialistas que acompanham essas mutações genéticas e acompanham, então, fazem uma investigação dessas linhagens que encontram-se em circulação. Então, nós podemos observar a filogenia do Brasil, comparando, então, todos os seus estados com relação aos continentes. E, novamente, as rotas de transmissão desses vírus com a entrada de novas cepas virais através de um estudo de filodinâmica do SARS-CoV-2 no Brasil. Bom, de acordo com o Ministério da Saúde, né, o Brasil ele possui, em média, 210 milhões de habitantes, né, aonde cerca de quase 27 mil novos casos já foram registrados, datados até fevereiro de 2021, e com 639 óbitos, né? Observa-se, então, uma média móvel desses casos novos por dia, aonde também são relatados os óbitos novos notificados. Então, esses dados, eles são flutuantes e podem ser acompanhados diretamente pelo site do Ministério da Saúde. Estratificando, então, em termos regionais, nós temos que o maior número de casos prevalentes atualmente encontram-se na região sul, com aproximadamente 7 mil novos casos. Entrando especificamente nas plataformas tecnológicas, é necessário a gente fazer, então, um overview, um cenário geral de quais são essas plataformas que estão sendo desenvolvidas. Então, as plataformas clássicas são relacionadas aos vírus inativados inteiro, como, por exemplo, então, o vírus da polio, os vírus atenuados, como, por exemplo, o vírus do sarampo, cachumba e rubéola, as proteínas de solubilidade, aonde são utilizadas, então, as vacinas de influenza sazonais, e as vacinas vírus-like particles, que estão relacionadas, então, com as vacinas de HPV. Com relação às plataformas de nova geração, utiliza-se, então, os vetores virais, que podem ser replicantes e não replicantes, nós vamos abordar mais à frente, e as vacinas de ácidos nucleicos, que são os de DNA e o RNA. Além disso, temos também as vacinas com células apresentadoras de antígenos artificiais e as células dendríticas. Então, com relação às vacinas de primeira geração, são classificados os vírus inativados, correspondente, então, ao vírus da hepatite A e o vírus da polio, a vacina com vírus atenuado, correspondente aos adenovírus do tipo 4 e 5, e também relacionado à febre amarela. Nas vacinas de segunda geração, corresponde à plataforma tecnológica de vetores virais replicantes e não replicantes, e também as vacinas de subunidade proteica e de vírus-like particles. E as vacinas de terceira geração correspondem às vacinas dos ácidos nucleicos de DNA e RNA. Existem umas listas dos candidatos vacinais e suas diferentes plataformas tecnológicas que estão sendo constantemente atualizados. Atualmente encontram-se, então, na fase pré-clínica, na fase 1, na fase 2 e na fase 3 dos ensaios clínicos, e algumas já foram, então, estão em uso. Com relação às vacinas de primeira geração, merece destaque, então, a vacina da Sinovac, uma vez que foi realizado, então, um acordo institucional com a transferência de tecnologia para o Instituto Butantan. É uma vacina inativada, possuindo, então, como adjuvante o hidróxido de alumínio, sendo fornecida, administrada 2 doses, com intervalo em médio de 14 dias. Com relação às vacinas de segunda geração, vamos dar destaque para os vetores virais não replicantes, como, por exemplo, o vetor do adenovírus humano tipo 5, da biofarmacêutica CanSino Biológicos, os vetores virais não replicantes também, com adenovírus de chimpanzé,
sendo desenvolvido pela Universidade de Oxford, da AstraZeneca, onde foram realizados estudos da sua segurança e da imunogenicidade com relação aos ensaios randômicos, e as vacinas de subunidade proteica da Novavax com relação à proteína spike. Então, essa formulação apresenta uma nanotecnologia, onde demonstrou uma segurança e poucos efeitos adversos, quando ela foi administrada 2 vezes no intervalo de 14 dias entre as doses. A vacina de segunda geração também destaca-se, então, a vacina da Rússia, né, que é chamada de Sputnik V, uma vez que faz uma alusão ao primeiro satélite que foi lançado em 1957, né, está sendo desenvolvido no Instituto de Pesquisa Gamaleia, onde utiliza uma estratégia muito inteligente, cientificamente, em se tratando de 2 vetores virais. Então, ela utiliza na primeira dose um adenovírus 26 e na segunda dose um adenovírus 5, onde eles apresentam uma composição antigênicas diferentes. Essa segunda dose, ela é fornecida 21 dias após a primeira, justamente para dar um booster no sistema imunológico e poder propiciar uma imunidade de um período maior. Já as vacinas de terceira geração correspondem às plataformas tecnológicas de ácidos nucleicos, de DNA e RNA. De DNA, nós temos como desenvolvedor o Inove Farmacêuticos, desenvolvendo as vacinas de DNA, de plasmídio de DNA, com eletroporação. E o RNA, nós temos a BioNTech Pfizer, que recentemente foi aprovada para uso pela Anvisa, que utiliza o RNA mensageiro, e a vacina da Moderna, que também utiliza o RNA mensageiro encapsulada com lipoproteína. Bom, fazendo um resumo geral, as vacinas inativadas e as vacinas atenuadas, elas crescem num cultivo celular. Nós temos as vacinas recombinantes baseadas na proteína spike do vírus e as vacinas recombinantes baseadas, então, nos domínios de receptores dos ligandes. As VLPs, que são partículas subvirais, são partículas ocas que se auto-organizam, elas mimetizam a ação viral. Os vetores virais não replicantes, que correspondem a uma replicação incompetente. Os vetores virais replicantes, que correspondem à replicação competente, utilizando o gene spike na sua proteína. As vacinas de vetores de vírus inativado, que carregam cópias da proteína do spike na superfície, mas eles são inativados quimicamente através de formaldeído ou elevadas temperaturas. E as vacinas de DNA e as vacinas de RNA, que compõem, então, as vacinas de terceira geração de ácidos nucleicos. Bom, então nós temos o vírus atenuado e os vírus inativados, compondo as vacinas de primeira geração. Esses vírus são inativados através de formaldeído ou elevadas temperaturas, como mencionado anteriormente, né? E o sistema imunológico ele vai reconhecer como uma proteína estranha e vai gerar, então, a produção de anticorpos. Atualmente, as principais instituições que estão na fase clínica é na Índia, a Bharata Biotech. Nós temos também a Sinovac na China, com a vacina da Coronavac, com 2 doses, com 14 dias de intervalos. Existem alguns estudos que estão prorrogando, aumentando o intervalo entre as doses. Ela já está disponível em alguns países, inclusive no Brasil, onde está sendo feito um contrato de transferência com o Instituto Butantan. E a biofarmacêutica chinesa Sinopharm, onde já testou a sua eficácia contra a variante britânica. Com relação às vacinas de segunda geração, são as vacinas de subunidade proteica e as VLPs, onde o Instituto Alemão Max Planck, juntamente com o Instituto Serum da Índia, estão fazendo uma cooperação internacional para o desenvolvimento dessas vacinas. Além disso, nós temos a biofarmacêutica Clovis Dynavax, em cooperação com a GlaxoSmithKline, e a Novavax no desenvolvimento dessas vacinas de segunda geração. Ainda falando sobre as vacinas de terceira geração, nós temos que o DNA, onde ocorre, então, uma eletroporação, onde são criados poros na membrana para facilitar a entrada desse DNA na célula hospedeira, e as vacinas de RNA, que elas são encapsuladas com uma membrana lipoproteica, uma vez que o RNA é uma molécula muito instável e ela é facilmente degradada, então é necessário, então, uma proteção, um invólucro, com essas lipoproteínas. E uma vez, então, entrando nas células,
vai ser produzido, então, nós vamos gerar, o nosso organismo vai gerar uma resposta imune para combater e gerar anticorpos neutralizantes para combater a ação viral. A vacina da Moderna, então, ela desenvolveu a vacina que está sendo eficaz contra a variante britânica e também a cepa B1351, está sendo disponível, então, nos Estados Unidos, no Canadá, no Israel, Suíça, Reino Unido e na comunidade europeia como um todo. Temos também a vacina da Pfizer e da BioNTech, como eu acabei de mencionar, ela foi registrada agora pela Anvisa, e também é eficaz contra essas duas variantes, e é fornecida com 2 doses no intervalo de 21 dias. Além disso, também temos outras biofarmacêuticas, como a Inovio, a Genexine e a Glaxo, juntamente com a CureVac, fazendo, então, uma cooperação internacional no desenvolvimento dessas vacinas de ácidos nucleicos. As vacinas de segunda geração são as vacinas de vetores virais, então, sendo as vacinas virais replicantes, que elas apresentam uma similaridade com as vacinas inativadas atenuadas, por exemplo, do sarampo, e já tem esse estudo, então, com vírus, contra o vírus ebola, e as vacinas virais não replicantes, que utilizam, então, o adenovírus humano e adenovírus de chimpanzé. No caso, a AstraZeneca, juntamente com a Universidade de Oxford, utiliza o adenovírus de chimpanzé não replicante, com 2 doses, no intervalo de 28 dias entre essas doses. Foi realizado, então, um acordo de transferência de tecnologia com o Instituto Butantan para o fornecimento do insumo farmacêutico ativo e nacionalização, então, dessa vacina no Brasil. Temos também o adenovírus humano não replicante, que é o AD5, produzida pela CanSino Biológicos, e o adenovírus humano não replicante do tipo 26, produzido pela Janssen, que é um braço farmacêutico da Johnson & Johnson. Além disso, nós temos o Instituto Gamaleya de Epidemiologia e Microbiologia na Rússia, que realizou, então, a estratégia vacinal utilizando esses 2 tipos de adenovírus, 5 e 26, com 2 doses no intervalo de 21 dias entre as doses. A vacina da Sputnik V, ela foi a primeira vacina registrada, que foi registrada no dia 11 de agosto, e ela já apresentava, desde 2015, alguns estudos relacionados, estudos fazendo a comparação com esses 2 tipos virais, aonde em 2017 e em 2018 ela forneceu, então, vacinas contra o vírus ebola. Então, ela já vinha estudando essa plataforma tecnológica. Além dos candidatos vacinais mencionados, tem também a biofarmacêutica Shenzhen Jianmin Medical Institute, que é da China, onde encontram-se em fase 1 as células dendríticas, que são modificadas por vetores virais, expressando mini-genes sintéticos, assim como também as células apresentadoras de antígenos artificiais, que utilizam também os vetores lentivirais, baseados, então, em domínios de proteínas, proteínas virais selecionadas. Com relação à plataforma tecnológica do adenovírus de chimpanzé, ele já vinha sendo estudado anteriormente, há estudos, então, de coronavírus com relação ao síndrome respiratória do Oriente Médio, que já induzia uma resposta de células T e uma resposta dos anticorpos. Esse estudo também passou por ensaios pré-clínicos em animais de laboratório, sendo testados, então, em primatas não humanos, onde demonstrou uma imunidade protetora em macacos rezos. Além disso, também gerou anticorpos neutralizantes e uma resposta celular imune em camundongos. E a vacina ela passou a ser vetorizada, codificando, então, a proteína S, e apresentou uma boa imunogenicidade quando ela foi testada contra outras enfermidades, outras infecções virais, inclusive a malária, o HIV, a influenza, hepatite C, tuberculose e o vírus ebola. Então, aqui são apresentados os estudos apresentando a segurança e a eficácia desse adenovírus de chimpanzé, relacionando, então, 4 estudos randomizados no Brasil, na África do Sul e no Reino Unido, comparando, então, as taxas de eficácia em torno de 90% a 64%, dependendo da coorte. Com relação às etapas do desenvolvimento dessas vacinas tradicionais, por que foi, então, um desenvolvimento muito acelerado? Então, anteriormente, as vacinas demoravam, em média, 15 anos ou mais
porque há todo um desenvolvimento tradicional, desde o desenho, da descoberta dessa biomolécula, até os estudos pré-clínicos, né? Assim como também os estudos toxicológicos, que demoram em média 2 a 4 anos, passando então para a submissão das fases de ensaios de triagens clínicas, e fase 1, fase 2 e fase 3, até serem submetidos às agências regulatórias para a produção em escala industrial. O que aconteceu foi uma aceleração dessas vacinas, na medida em que já se existia essa biomolécula em estudos anteriores de coronavírus, do SARS e dos MERS-CoV, como foi apresentado anteriormente, né? E esses estudos toxicológicos, então, eles foram realizados em paralelo, com uma sobreposição das fases dos ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3, e a submissão para essas agências regulatórias, no caso, no Brasil, da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nos Estados Unidos, a Food Drug Administration, que é a FDA, e na Europa, a EMA, onde foi possível, então, o desenvolvimento dessas vacinas em torno de 10 meses a 1 ano e meio. Como eu mencionei, a primeira vacina registrada foi a vacina da Sputnik V, a vacina da Rússia, que foi registrada no dia 11 de agosto de 2020. Daí ter sido feita a alusão ao nome por ter sido pioneira também, assim como foi o primeiro satélite lançamento ao espaço. Bom, então são esses ensaios pré-clínicos que vão avaliar a viabilidade e a segurança, tanto nos animais de laboratórios, tanto em roedores como primatas não humanos, utilizando principalmente os macacos rhesus. A fase clínica, que vai avaliar, então, a dosagem e a resposta imunológica em poucos voluntários. Já no ensaio clínico de fase 2, são avaliados em centenas de pessoas. E na fase clínica de estágio 3, milhares de pessoas são divididas em grupos experimentais e grupo controle. No caso do grupo experimental, eles recebem os imunizantes, e no grupo controle, eles recebem os placebos, para serem avaliadas, então, toda uma segurança e a eficácia dessas vacinas. São submetidas às agências regulatórias e, finalmente, então, a disponibilização para a campanha em vacinação em massa. Essas atualizações recentes das vacinas, elas estão disponibilizadas no site da Anvisa, e comparando, então, os ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3, com relação também à avaliação do controle de qualidade, à certificação de boas práticas de fabricação, ao pedido de uso emergencial, ao monitoramento do gerenciamento de risco e à liberação desses lotes vacinais. Então, esses dados estão sendo constantemente atualizados no site da Anvisa. Vale se atentar para, então, que a primeira vacina Sputnik, ela está sendo, então, feito um acordo tecnológico com a farmacêutica União Química, onde está sendo realizados os ensaios de fase clínica 3 aqui no Brasil. Bom, nós podemos observar algum desenvolvimento dessas vacinas no Instituto Gamaleya, na Rússia, e também no Instituto de Paris, Instituto Pasteur de Paris, na França. Aqui eu estou apresentando 2 artigos sob minha autoria, relacionados às vacinas recombinantes e também relacionados aos coronavírus, publicados recentemente. E com relação à imunidade do rebanho e à disponibilidade da vacina. Então, nós temos essa foto clássica que fala sobre a primeira vacina que foi desenvolvida em 14 de maio de 1796, com o médico britânico Edward Jenner, onde ele extraiu fluidos da ordenhadora, que apresentava, então, lesões na mão pelo ato de ordenhar as vacas que apresentavam lesões de pústulas, como cowpox, e ele inoculou, então, no filho do jardineiro, que era um menino de 8 anos de idade, que era o James Phillips, e ele não manifestou, então, a infecção viral. E aí isso foi chamado, então, a primeira vacina, o método de variolização, daí Edward Jenner ser considerado, então, o pai da vacinologia. Então, com relação à imunidade do rebanho, ela é super importante porque ela vai reduzir a circulação do agente viral, vai diminuir o número de indivíduos suscetíveis, vai reduzir, então, a quantidade de hospedeiros, e com isso os indivíduos não vacinados, eles tornam-se protegidos indiretamente. Atualmente, no Brasil, existem 212 milhões de habitantes, onde essas vacinas elas estão disponíveis, foi testado a eficácia e a segurança na população acima de 18 anos, então, em média,
142 milhões de habitantes. Como são 2 doses, dobra esse valor, então são 284 milhões de doses que são necessárias. E a população inferior a 18 anos, ela refere-se em torno de 33%. E com relação à disponibilidade dessas vacinas, né? Recentemente, o Brasil ele aderiu ao programa do sistema do COVAX, da Organização Mundial de Saúde, onde estão envolvidos outros 192 países, com a disponibilidade, então, de 2 bilhões de doses vacinais até o final do ano de 2021, né, sendo esse volume de doses proporcional à sua população. Além disso, nós estamos acompanhando nos noticiários, nas mídias, a chegada do produto acabado e do insumo farmacêutico ativo para o Instituto de Biomanguinhos, da Fiocruz, através de um convênio com a Universidade de Oxford e AstraZeneca, assim como também com o Instituto Butantan, com um convênio com a Sinovac. Então, totalizando, em média, 366 milhões de doses estarão disponíveis, podendo, então, vacinar toda a população. Além dessas vacinas, não podemos deixar de mencionar as instituições brasileiras. Existem, em média, 16 projetos na fase pré-clínica e na fase de pesquisa, onde estão sendo realizadas cooperações nacionais e internacionais para o desenvolvimento de vacinas de ácidos nucleicos, para o desenvolvimento de vacinas recombinantes e vacinas sintéticas. Bom, esses são dois capítulos de livros que eu publiquei sobre esse tema. Quem tiver interesse está disponível na literatura. E, atualmente, tem o livro de Virologia Humana e Veterinária, onde eu tive o prazer de coordenar, foi lançado em 2019 pela editora TM Reviter. Há capítulos, então, de viroses emergentes e reemergentes, onde aborda o tema do SARS, e capítulos relacionados à imunologia das infecções virais, de vacinas virais, entre outros. Então, muito obrigada pela atenção de todos, estou à disposição.